Pessoal, toda história tem dois lados. Eu tô aqui hoje para dar minha versão oficial dos fatos de tudo o que aconteceu nesse último final de semana. Não sou um cara perfeito, tenho os meus erros. Só que, no entanto, me imputarem um crime, uma tentativa de estupro, que é algo que eu nunca fiz e jamais faria na minha vida, é gravíssimo. Por conta disso, eu anotei ponto a ponto toda a minha versão que eu quero passar para vocês e eu peço, por gentileza, que fiquem até o final. A gente vai ficar assim até o final, tá? Até porque ele fez um vídeo de 7 minutos. Esse é o Thiago Schultz, conhecido como o Calvo do Campari, que agora não é mais calvo porque ele fez um implante de cabelo. E isso diz muito sobre ele, né? É uma cirurgia de afirmação de gênero. Aquilo que pessoas héteros, cisgêneros condenam muito nas pessoas trans, né? Fazerem suas cirurgias, suas modificações e, enfim, né? Criticam muito a Erika Hilton porque é loira, porque é isso, aquilo tudo. Mas quem mais faz cirurgia de reafirmação de gênero são as pessoas heterossexuais. As mulheres historicamente fazem aí implante de silicone há muitos anos, sei lá, acho que há mais de 100 anos que elas implantam silicone nos peitos, depois na bunda, e aí começou a lipoaspiração. As mulheres hétero, elas fazem cirurgia de afirmação de gênero há muito tempo. Bem como os homens, né? Eles aumentam o tamanho do pênis, a grossura, eles colocam cabelo. Então, a gente tem o ex-Calvo do Campari, que vocês viram aí que foi acusado de violência doméstica por sua namorada de 30 anos de idade, que acabou gravando a violência, acionou a polícia, deu uma entrevista na TV. A gente não vai exibir as cenas de violência em hipótese alguma. Não é a primeira vez que a gente faz esse tipo de vídeo aqui no canal e eu não exibo a violência. E a gente vai ver o pronunciamento dele, que foi um tiro no pé. Só que a gente também, além do pronunciamento, vai ver mulheres falando e dando suas opiniões. Mulheres importantes, tá? Inclusive uma que foi ameaçada por ele. Ameaçada. Ele disse assim, ó, é melhor você parar de falar mal de mim, porque senão eu te dou um sumiço, um teco, uma coisa assim. Eu não lembro exatamente o que foi que ele falou pra Giovanna Fagundes, que foi uma pessoa que teve que sumir das redes durante um tempo, de tanto que ele a ameaçou. Inclusive, ela é uma das grandes responsáveis por tornar o Thiago Schultz uma pessoa famosa na internet. Porque ele surgiu num podcast em que ele fala sobre uma menina que pede pra tomar uma breja com ele e ele diz que ele não vai tomar uma breja porque ele tá tomando o Campari. Thiago foi acusado de violência doméstica. E aí que a gente tem uma questão. Quando o homem diz que toda a história, e quando a gente fala homem, entenda-se homem hétero cisgênero, não preciso mais repetir isso, tá? Porque a gente não tá falando de homens trans nem de homens gays. Quando esse homem diz que toda a história tem dois lados, ele quer convencer as pessoas que acreditam na versão dele de que existe uma verdade do lado dele. Quando ele diz que isso é uma imputação de crime, quando ele diz que há possibilidade dela ter feito alguma coisa contra ele, ele só quer perpetuar e reafirmar que homens acreditem que mulheres estão tirando os seus direitos. Elas mentem, elas criam histórias para que vocês sejam condenados e sejam vistos como abusadores. As mulheres querem, sim, elas fazem de tudo, elas se organizam através do feminismo para ferrar a vida de vocês. Esse pronunciamento é mais um dos vídeos de Red Pill dele, o maior de todos. Olá, minhas olhinhas, eu sou Márcio Rolim, criador e apresentador deste canal, onde a gente fala sobre tudo, absolutamente tudo o que nos convém. E é muito legal que você já meta o seu dedão aí, por quê? Porque aqui tem vídeo todo dia. Tem fofoca de bicha, de viado, de sapatão, de pastor, de padre, de macumbeiro, tem fofoca de Red Pill, aqui tem baixaria, tem alegria e tem tristeza, tem drama, tem a mensagem da morte. Aqui você passa raiva, aqui você passa ranço, é aqui que você se cria. Então segue o canal, aqui debaixo tem o nosso Apoia-se e o nosso clube de membros que cada vez cresce e é maravilhoso, que vocês me ajudam a fazer vídeos de segunda a domingo. Que canal legal, hein? Todo dia tem. E vamos de pronunciamento do ex-Calvo do Campari. Pessoal, toda história tem dois lados. Eu tô aqui hoje para dar minha versão oficial dos fatos de tudo o que aconteceu nesse último final de semana. Não sou um cara perfeito, tenho os meus erros. Só que, no entanto, me imputarem um crime, uma tentativa de estupro, que é algo que eu nunca fiz e jamais faria na minha vida, é gravíssimo. Por conta disso, eu anotei ponto a ponto toda a minha versão que eu quero passar para vocês e eu peço, por gentileza,
que fiquem até o final. Acho que esse vídeo ele tem uma semiótica muito bem estruturada, que é a de evitar a camisa branca, que ele conseguiu aí, um grande passo aí para os Red Pills e para todo mundo que vem dar esclarecimento, pedir desculpa na internet, e ele não limpou as marcas no rosto dele, porque dá pra limpar isso aí. Se essas marcas são oriundas de uma briga física que houve entre eles, e parece que sim, porque ela relata na entrevista que sim, ela teve que agredi-lo, enfim, tem marcas aí que poderiam apenas ser limpas, mas ele coloca essas marcas aí como se fossem marcas perenes, hematomas, para sustentar a ideia que ele quer imputar, que é de que ele recebeu violência também. Esse é um caso extremamente sério e é uma acusação extremamente forte, tá? Primeiro ponto. Eu errei, sim, quando eu deixei o meu relacionamento passar do ponto do respeito mútuo. Esse é um erro que eu cometi. Eu tô com ferimentos e arranhões no meu rosto, como vocês podem ver, tá? Não precisa nem justificar. Por conta de uma múltipla agressão que nós tivemos. De fato, tá? Nós tivemos uma briga corporal mútua após uma discussão muito acalorada quando eu quis terminar nosso relacionamento. Entenda-se briga corporal mútua como duas pessoas que saem pra porrada, tipo num bar. Geralmente, tá? Via de regra, a gente não tá dizendo que é 100% dos casos, tá? Porque existem várias mulheres que partem pra cima de homem e dão tapa, soco, bicuda mesmo, e a gente tá acostumado a ver isso em toda esquina, tá? Mas via de regra, a mulher bate no homem quando ela está se defendendo. Ela pode alegar legítima defesa se ela tiver um vídeo, se ela tiver uma testemunha, se tiver câmera, não é verdade? Porque, veja bem, qual é o custo? Que preço ela paga para entender que bater num homem vai ter um retorno que é 3 vezes, 4 vezes maior daquilo que ela deu? Sabe a ação e reação? A reação é muito maior. Será que tem essa dúvida? Será que alguma mulher sustenta essa dúvida? Não. Negativo. Eu sou boa pra caramba, sou forte. Vou dar um socão nele e ele não vai fazer nada. Duvido, Eudó. Duvido muito. Então, entendamos que a grande possibilidade dela ter batido nele porque ela estava só tentando se defender. Né, gente? Pelo amor de Deus, um homem desse tamanho, ele é grande, ela é uma mulher pequena. Será mesmo que ela foi pra um soco com ele? Ah, bora aqui meia hora de briga de soco pra ver se a gente se entende. Após, obviamente, dias e dias discutindo, tentando se reconciliar, tentando fazer dar certo, não chegando em lugar nenhum, a gente acreditou que na sexta-feira a gente conseguiria chegar num ponto em comum. Que a gente conseguiria ir pra frente com aquilo que eu tinha com a pessoa já há 3 meses. Inclusive, tá, naquele dia, a gente tava bem, já tinha alinhado todos os pontos. Ela veio de Sorocaba até Salto, que é a cidade que eu resido, para que a gente pudesse passar o final de semana inteiro juntos. Importante, tá? Eu nunca tive intenção em machucá-la, assim como eu também acredito que ela nunca teve intenção em me machucar. Que deixa isso muito claro. Essa é uma artimanha psicológica, tá? Especialmente pra manipular a opinião pública. Nem eu, nem a outra parte que tá te acusando, que te fez ser preso, que expôs a tua vida, entre outras coisas, mas ele coloca essa outra parte num local de segurança, como se ele estivesse protegendo essa pessoa, para manipular a opinião pública sobre aquele acontecido, aquele ocorrido, tá? Isso aí é, tática velha. Eu nunca preguei violência de nenhum tipo de natureza nos meus 4, 5 anos de pessoa pública, tá? Não tem nenhum material em que eu incentivo qualquer tipo de violência. Eu vou ter que parar, desculpa. A gente tem inúmeros, centenas de materiais em que o Thiago Schultz prega a violência. Porque na cabeça dele, violência é agressão física. Quando na verdade violência é toda forma de desestabilização ou desumanização de um indivíduo. Qualquer xingamento, agressão, silêncio é violência dentro de uma relação. Trazer o passado da pessoa à tona, manipulação, chantagem, tudo isso é violência. Xingamento é violência. Tudo ad hominem é violência. Tudo isso é violência. Então, quando você vai pra internet dizer que mulheres são seres inferiores, que é vagabunda, que tem mais de 30 anos, tá solteira, ela é uma desesperada, isso é violência. Então, a gente tem aqui o espectro de uma pessoa completamente ignorante acerca de coisas que são basilares, mas ele é ignorante mesmo, ignorante no sentido de pouca inteligência, não é ignorante no sentido de ser estúpido. Porque o Thiago, ele tem uma intelectualidade reduzida. Ele tem uma intelectualidade limitada. E isso não é uma brincadeira, não é uma gozação, não é uma ironia. A gente sabe, pelo conteúdo que ele faz, que ele tem muitas limitações intelectuais. Então vai demorar muito para que ele compreenda que o que ele passou a vida inteira dele fazendo na internet é uma forma de extrema violência. Mas infelizmente acabou acontecendo. Eu assumo os meus erros.
Eu sei que eu errei. Como eu estava sendo agredido, vamos aos fatos agora, tá? Como eu também estava sendo agredido, eu dei sim um empurrão nela e eu tentei afastar ela de mim pelo pescoço. Era para ter chegado nesse ponto? Obviamente que não, mas infelizmente chegou. Eu estava bêbado? Claramente. Coisas que vocês não sabem sobre o Thiago. Eu tenho um problema com álcool. E eu não deveria ter bebido. Aí a gente tem, né, o argumento de todo agressor. Ou eu estava em surto, ou eu estava bêbado, ou eu estava drogado, ou eu estava alcoolizado, eu tenho um problema de esquizofrenia, e aí ele vai arrumar laudo, ele vai arrumar gente que fala por ele, o advogado, o médico, todo mundo ele vai arrumar, vai procurar, para que dê suporte para essa narrativa que tira ele um pouco desse local de agressor deliberado. Eu bati porque eu queria mesmo. Lembrando que nem todas as pessoas que bebem ou ficam bêbadas mesmo, que tem problemas com álcool, ficam agressivas. Elas batem nos outros. A gente tem pessoas que são modificadas, transformadas através do álcool. Aliás, todo mundo, né? Porque o álcool não deixa de ser um entorpecente, ele tira você do seu eixo. Mas esse argumento é um argumento muito da área do direito. É muito de advogado que sabe que ele precisa arrumar alguma coisa urgentemente para proteger o cliente dele. Esses são os meus erros. Eu tô aqui diante de vocês para assumir todos eles como um homem de verdade. Então meu erro não é bater na cara da mulher, não é empurrar ela pelo pescoço e enforcar ela. Meu erro é beber. Foi o álcool que fez tudo isso. Não foge das suas responsabilidades. Sobre nosso relacionamento, tá? Ela sempre demonstrava ser apaixonada por mim. Um ponto praticamente fora da curva. Quem conseguiu acompanhar um pouco das poucas postagens que a gente fez no meu perfil pessoal na época, deixa isso muito claro. Isso está muito evidente lá. Sempre foi bastante carinhosa, sempre me fazia favores. Não posso negar. Detalhe importante. Ela falava frequentemente em casar, tá? A gente conversava isso abertamente, porque era um desejo dela, e acredito que continua sendo, principalmente na Igreja Católica. Inclusive, esse foi um dos pontos que ela me questionou pelo fato de eu ter sido mormon já. Ela também tinha intenção de ter filhos, só que, no entanto, o relacionamento tinha um outro lado um pouco diferente. O sexo era muito intenso, muito selvagem e muito acalorado. Num nível que praticamente não dá para explicar, eu não tenho imagem para te mostrar o que é isso. Então tinha esse segundo ponto do relacionamento. Até porque, né, gente, vocês imaginam que imagem seria essa de assistir o Calvo do Campari tendo sexo intenso? É uma coisa estarrecedora, honestamente. A gente traz umas pessoas aqui que a gente cria, né, essas imagens, a gente até... Mas assim, essa é uma que a gente não queria ter, não precisava ter colocado aí. Porque, na verdade, ele tá colocando isso, nesse ponto, muito mais para dizer que ela era uma mulher que gostava de violência. Vocês sacaram o discurso? Ela gostava de sexo intenso, violento, então, ela tem propensão a ser uma mulher violenta fora da cama. Vai vendo. Deixa eu explicar uma coisa extremamente importante para vocês. Eu sempre recebia texto e mensagem extremamente picante e de cunho sexual por parte dela. Porque ela era sua namorada. Isso interfere no fato de que você precisa respeitá-la e não vai bater na cara dela quando houver um problema? Se ela é sua namorada, vocês podem trocar isso. Por que que isso tem que vir à baila? Por que que ele precisa expor essa mulher como se ela fosse uma mulher vulgar, uma vagabunda, uma piranha? Que é o que ele continua fazendo. Tá? Porque o que ele sempre fez nos últimos 5 anos é vir na internet chamar a mulher de piranha vagabunda. Inclusive tem uma frase clássica dele. Toda mulher é vagabunda até que se prove ao contrário. Isso inclui a mãe dele, a avó, as irmãs, se ele tiver irmãs. Na verdade, isso inclui todo mundo pra ele. Então, como ele não ia fazer isso? É óbvio que ele tá tentando imputar a ideia de que ela é uma piranha, e ainda que fosse, não tem nada errado em ser piranha, inclusive, né, deixando isso bem claro, mas todo o discurso dele é voltado para que se crie uma imagem sobre ela. É o sexo, é isso e aquilo, bibibibobobó. Ele ainda não falou dos fatos. Ele não fala sobre ele em nenhum momento. Ele já culpou o álcool. Então, não fui eu que cometi isso. Meu erro é o álcool. Quantidade absurda. Assim como a iniciação dos atos sexuais, que partiam mais da parte dela do que da minha parte. Detalhe, sempre com consentimento de ambos. Eu tenho todas essas conversas.
Todas elas. E daí? E daí que você tem as conversas eróticas com a sua namorada? Porque todo mundo tem conversas eróticas com seus parceiros. Quer dizer, todo mundo não, mas, né, quase todo mundo. Vai que? Todo mundo que tem hoje vive na época do celular, na época da internet. Você tem conversa erótica com um desconhecido, gente, no aplicativo. Imagina com a pessoa com quem você se relaciona. Inclusive, exatamente esse é um ponto. Eu vou expor... Olha, isso é uma ameaça. Isso é uma ameaça. Eu tenho tudo. Eu tenho você falando que você quer sentar, que você quer dar, que você é safada, que você quer levar uns tapas, que você quer não sei o quê. Isso é uma ameaça, tá? Que ele tá fazendo de expor essa mulher, de ridicularizar ela mais ainda nas redes sociais. Vocês estão entendendo o caminho que ele tá tomando? Mas por respeito e por não querer expor essa outra personalidade dela, eu não tenho intenção de mostrar isso agora. Não, você não pode mostrar isso nunca, porque é crime. Isso é crime. Nem agora, nem nunca. Você é tão perverso, tão baixo e tão sujo que você pretende guardar isso para usar como uma arma contra essa mulher futuramente. Olha o nível de loucura da cabeça desse homem. Olha a quantidade de absurdo que ele imagina que seja possível que ele vá fazer. Vocês estão entendendo? Eu tô perguntando o tempo inteiro se vocês estão entendendo, porque é tão possível que pessoas que estão assistindo isso ou que assistiram esse pronunciamento já, obviamente, não percebam isso ou achem que isso possa ser uma coisa correta, pode ser uma coisa plausível, possa ser passável. Uma pessoa guardar isso e dizer que tem conversas eróticas e que isso pode comprovar uma outra personalidade dela que justifique ele ter batido nela. Essa é a função da gente aqui hoje. É para isso que a gente tá aqui, tá? Então eu não vou fazer isso agora e eu não tenho intenção de fazê-lo agora. Deixa eu deixar uma coisa clara. Não represento nenhum movimento, não sou líder de nada. Eu sempre trouxe para os meus seguidores, que são milhares, algumas ideias, sim, da filosofia Red Pill, além de conceitos de masculinidade geral e de relacionamento. Coisas que eu vivi, coisas que eu ouvi de pessoas, coisas que eu li, coisas que eu estudei. Mas não sou líder de nada. Não, você não é líder. Mas você, uma vez que vai pra internet, cria uma verve, um secto, e esse secto passa a fazer aquilo que você prega, e aquilo vira uma crença, então você se torna assim uma espécie de guru, uma espécie de líder. Porque não tem como você ter 1 milhão de seguidores, sei lá quantos seguidores, e que você fala sobre masculinidade, que você diminui as mulheres, e aquele monte de homem acha que isso é certo, você não se sentir um líder. É claro que você tá dando esse blá agora, porque ele é muito conveniente. Mas sim, você sonhou, você planejou ser um líder, um representante dos Red Pills no Brasil. Você ama essa alcunha. E você já disse isso várias vezes. Para deixar isso muito claro. Eu já ajudei, tá, milhares de homens e mulheres ao longo desses 4, quase 5 anos. Inclusive, grande parte das pessoas que me acompanham, então aqui ouvindo esse vídeo, estão hoje num relacionamento muito melhor e numa posição de vida muito melhor depois da minha ajuda do que antes. Eu acredito, tá, muito em Deus, e eu sempre tratei todo mundo com total respeito. E esse é um momento crucial no diálogo do agressor. É trazer Deus, porque Deus manipula a opinião pública. Quando você, né, diz para as pessoas que você é temente a Deus, as pessoas tendem a perdoar seu pecado. É para isso que religião existe. Para anistiar pessoas que cometem crimes e que fazem coisas erradas. Essa é a principal função da religião. Olha só o que aconteceu com o Daniel Alves recentemente. Daniel Alves, que foi condenado por estupro dentro de uma boate por uma moça que a gente não sabe mal o nome, a gente não sabe quem é porque ela não quis publicidade nem nada lá na Espanha, e depois de muitos anos de prisão ele conseguiu ser descondenado, né? Parece até que vai subir ao Ministério Público essa ação porque ele foi absolvido de novo. E ele tem amigos, né, como o Neymar, que paga milhões aí por suas multas, entre outras coisas. O Daniel Alves virou pastor numa igreja evangélica na Espanha. Hoje ele está fazendo pregação dentro da igreja. Ele é estuprador. Vou repetir, tá? Daniel Alves é estuprador. Tem vídeos, câmeras provando que ele cometeu estupro. Tem áudios dele dizendo que sim, ele teve o ato com aquela moça. Então, ponto, o Daniel Alves é estuprador. Mas hoje ele é o quê? Pastor de uma igreja. Tá cheio de vídeo na internet, eu não vou exibir aqui. A gente já passou no rolinho de notícias isso aqui. Talvez a gente volte com esse assunto em algum momento. A gente vai voltar, claro que vai voltar. E aí o que é que acontece? As pessoas que são religiosas, elas tendem a perdoar seus pecados. Por quê? Porque existe um bem maior por trás daquilo, que é Deus. Então, a grande função da igreja como instituição,
eu tô falando da igreja. Eu não tô falando do Deus de vocês, tá? Eu tô falando da igreja. A grande função da igreja é anistiar o erro de quem é ruim. E isso surge no momento em que os papas, os padres precisam cometer atos de corrupção, precisam cometer atos terríveis como assassinatos, autorizar chacinas, fechar os olhos para estupro. E eles precisam ser o quê? Anistiados. É para isso que serve a religião, a igreja. Deus não é religião, muito menos igreja. Até porque quando Jesus veio à Terra, nem existia igreja, tampouco cristianismo. Não existia. Jesus não era católico, nem evangélico. Só para deixar isso claro, para depois vocês não verem comentar merda aqui, tá? Porque foi assim que minha mãe me ensinou. Trate todo mundo com respeito, principalmente as mulheres. Mas a sua mãe é vagabunda até que se prove ao contrário. Novamente, eu preciso reafirmar uma coisa. Tá? Novamente, eu preciso reafirmar com todas as palavras que não existiu nenhum estupro e nenhuma tentativa de estupro. O estupro de fato não existiu. A tentativa é aquilo que ela põe no depoimento, que a gente já sabe, né? Ele tentou fazer sexo anal com ela, alegando que como eles já tinham meses de namoro, ele tinha essa perspectiva e ela não quis. Ou seja, ele a agrediu porque ela não consentiu sexo anal. Ele tá usando exatamente esse argumento de que ela era uma grande dominatrix na cama, justamente para provar o ponto dele ou para desmentir o ponto dela. Minha parte. Nem hoje, nem nunca, nem no futuro. Isso eu garanto. É cruel, para não falar que é uma barbárie, tentar imputar esse tipo de crime contra mim. Os meus erros com relação ao que aconteceu sobre agressões físicas, sobre discussões, sobre qualquer coisa nesse nível, eu tô aqui para assumir meus erros. Mas eu não aceito imputarem um crime de tentativa de estupro de maneira alguma. Inclusive, eu te peço, tá? Para quem me acompanha, eu te peço, compartilhe esse vídeo com a maior quantidade de pessoas que você quiser, tá? Pode fazer isso da forma que você quiser. Seja você alguém que aprecia e admira meu trabalho, seja você alguém que me odeia, não tem problema. A gente tá fazendo isso, tá? Fica tranquilo. Se tem uma coisa que todo mundo tá fazendo é compartilhando seu vídeo e cada um com a sua perspectiva. A minha é de educar a minha comunidade, a minha população, o meu grupo, as minhas pessoas que aqui estão. Mas isso é uma certeza absoluta. Todo mundo vai fazer isso. Cada um com seus intuitos. Inclusive tem um showroom de um podcast que eu não posso citar aqui, que disse que tava esperando a outra versão, o outro lado. Porque ninguém sabe o que aconteceu de fato. Eu reforço, mais uma vez, que eu estou à disposição da justiça sempre e também agora da mídia para qualquer tipo de entrevista que vocês quiserem me solicitar. Eu estou aberto a isso. Muito obrigado para quem ficou até o final do vídeo. Agradeço a paciência de vocês. Agradeço por tudo. E meu muito obrigado. Acho que nem é uma questão de paciência, sabe? É uma questão de obrigação de todos nós trazer essas visões. Tem uma coisa que ele fala aí no finalzinho desse vídeo, que é nem hoje, nem nunca, nem agora, nem nunca, uma coisa assim. E algumas mulheres vieram na internet com muita coragem, porque assim, a gente não vai trazer muita gente, tá? Eu só trouxe 3 pessoas e as 3 pessoas são mulheres, embora haja uma cambada de homem reagindo a isso, e homens maravilhosos, homens, né, que fazem um conteúdo muito bom. Eu acho importante que a gente ouça mulheres. Cada uma tem uma perspectiva interessantíssima, curta, sóbria, mas muito interessante, um ponto de vista de uma característica diferente dele. E a primeira é a psicóloga Iana. Olha só o que ela fala. Isso é uma puta de uma red flag, velho. A mulher que ela cresce sem a figura paterna. Perceba bem a construção do discurso feito pelo Thiago Schultz sobre a mulher que não tem uma boa relação com o pai ser uma mulher bomba relógio, um problema. A mina é legal, bacana, transa bem, porém, ela não te respeita como homem. Por quê? Primeiro, sumiu a figura paterna que ela nunca viu. O pai dela foi comprar cigarro com 8 anos, não voltou. Ela já não teve a figura do pai pra ajudar a mãe ainda envenena a cabeça dela. Que acontece muito. Não, porque teu pai te abandonou, teu pai não queria você, seu pai não sei o quê. Quando a mulher, ela tem a figura paterna e é distorcida, o pai é abusivo, caralho, papapá, fole também. Tem coloca primeiro da mulher que não tem o pai assumido, né, que o pai foi comprar cigarro e não voltou. E também coloca a relação, as mulheres que não têm uma boa relação com o pai. É interessante porque a análise dele é sempre pelo lado da mulher, como ela não mantém uma boa relação com o pai e desconsidera, por exemplo, um número assim assustador de homens que não assumem a gravidez, a paternidade. Existe uma quantidade enorme de crianças que não têm o nome do pai da certidão. Atitude masculina. É bom lembrar. E o segundo ponto é que ele coloca também que mesmo aquelas que tiveram um pai presente, nem que seja só de corpo, mas não tem uma boa relação com ele duvida da capacidade, da personalidade da mulher e não do homem. Novamente, precisamos lembrar todos os
Os pais, que são pais ausente e presente, que estão ali só de corpo, pais que bebem, pais que não cuidam, pais que acham que ser pai é apenas ser provedor, é apenas estar em casa e ser servido pelas mulheres da casa, seja a mãe ou a filha. Então é um discurso assim que culpabiliza a mulher novamente, porque se ela tem uma relação ruim com o pai, a culpa é dela. Ai, gente, me poupe, né? Pois é. E aí é que tá uma questão que é muito importante, que é que ele não se enxerga nesse local do homem que abandonou. Ele não se coloca em momento algum. Isso é uma forma de violência, tá? Em todas as posições que a Iana enumerou aqui. Ou seja, para além de diminuir a existência, os atos, as atitudes, tudo aquelas vontades, os desejos que uma mulher pode ter a sua independência, ele se destaca, ele se descola de uma realidade que é uma realidade cis masculina, e ele se coloca num local que nem existe. Ele se coloca numa posição em que ele não é o conjunto desses homens aqui e que ele também não é responsável por todas as dores que essa mulher sofreu. É muito louco o que o Red Pill faz. O Red Pill, ele vive obviamente, né, um universo paralelo. Até porque ele pegou um detalhe de um filme, que é o Matrix, e ele trouxe para o universo, para um estilo de vida, né, uma filosofia que na verdade surgiu dentro de uma ficção. Inclusive as irmãs criadoras do filme já deram diversas declarações que não estão conectadas com essa filosofia aí desses homens frustrados e que culpam mulheres por tudo, que elas não gostam nem de serem associadas e que elas detestam essa ideia desse nome, desse tipo de movimento a esses homens aí, que é o Red Pill, porque veio de lá do filme que elas criaram, tá? E aí a gente vem aqui com a Paula T. Ponte, que é maravilhosa, presta atenção. Chocando o total de 0 pessoas, o Calvo do Campari foi preso em flagrante por violência doméstica. Segundo a advogada da namorada, além da agressão também teve tentativa de estupro. A gente vê aí essa onda gigantesca de discursos Red Pill, incel, masculinista, antifeminista, uma caralhada de nomes diferentes pra denominar a mesma coisa, que são pessoas que odeiam mulheres. E sabe uma das milhares de coisas que eles têm em comum? Que todos eles são contra a Lei Maria da Penha. Já faz alguns anos que existe esse ataque sistemático a essa lei que protege as mulheres, sempre com a alegação de que muitos homens são injustamente acusados. Inclusive, agora há pouco, a deputada Júlia Zanata, que é obviamente do PL, propôs alterações nessa lei. Uma delas seria para que as vítimas de violência doméstica não recebam imediatamente a medida protetiva, mas só depois que o agressor pudesse defender. Estranho que uma mulher crie essa matéria. Uma mulher escreveu essa matéria. E sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu com aquela outra aí, né? Que levou um monte de tapa na cara, precisou da Lei Maria da Penha e teve que vir na internet, voltar na internet e dizer: ah, graças ao feminismo, graças à Lei Maria da Penha, eu tenho medida protetiva, eu tô segura, me perdoem, o movimento feminista é esse. Mas ela passou a vida atacando o movimento feminista na internet. Não é verdade? A Cíntia Chagas. Ou seja, é mais importante ouvir o agressor do que proteger a mulher. O que o homem tem a dizer é mais importante do que a integridade física da mulher. Além disso, que é criminalizar essas mulheres que pedirem medidas protetivas se não tenham provas o suficiente. Agora, vamos lembrar como que é uma situação de violência doméstica? Geralmente não tem testemunhas porque é dentro da própria casa. É muito difícil de conseguir gravações porque a pessoa tá ali sozinha e, obviamente, ela tá ali sendo agredida. Então é bem difícil ela conseguir fazer isso sozinha. E ainda a perícia tem que ser imediata. Então não se enganem com esses discursos. Eles não são simplesmente contra o feminismo. Eles não são discursos que estão preocupados com os pobres homens injustiçados. Eles querem o aval para cometer crimes sem consequências. Pode ter certeza que todo homem que é contra o direito das mulheres ou é um agressor em potencial. É isso. Tá? Se você é contra um direito, significa que você tem algo contra aquele indivíduo. Ponto final. Se você acha, porventura, que mulheres têm mais direitos que homens, porque não tem, os direitos são todos iguais, é porque você quer ter o aval pra agredir mulheres. Isso acontece também, o mesmo recorte, tá, gente? Você acha que pessoas negras têm mais direitos por causa do sistema de cota, porque você quer que negros não acessem as universidades. Vocês acham que os LGBTs querem mais direito, né? Aí você pensa, vocês querem ter mais direitos que a gente não quer ter mais direitos, a gente só quer os mesmos direitos. Casar, adotar filho, ter plano de saúde e várias outras coisas, né? Existir, frequentar a faculdade. É porque vocês querem ter o direito de agredir e de serem homofóbicos. É isso. Se você é contra um direito que você acredita que você pode e deve anular, aniquilar a existência daquele indivíduo que desfruta do direito. Por fim, a gente vem com ela, a Giovana Fagundes, que apesar das minhas pequenas, minúsculas restrições a ela por conta de episódios de homofobia recreativa, eu acho que isso já passou. A Giovana
Giovana é uma mulher imensa, uma feminista incrível, uma ativista e uma grande atriz humorista. Ela foi uma das mulheres que mais sofreu na mão do Calvo do Campari, do ex-Calvo, porque ela teve que até sair um pouco da internet pela quantidade de ameaças que ela recebeu, porque ela foi uma das pessoas que mais tirou onda, tirou sarro dele. Ele ameaçou ela de processo, ameaçou ela de porrada. Foi muito sério o que aconteceu entre eles. Vamos ouvir a Giovana. Você sabia que nesse rolê do Calvo do Campari, tudo começou por conta de uma tentativa de estupro? Aparentemente ele queria sexo e ela não. E ele usou o argumento de que ela já havia feito isso com outros homens e que por ser namorada dele, deveria fazer isso com ele, mesmo ela não querendo. E aí quando ela se recusa, ele age. E além de tudo isso, o Calvo do Campari foi pego em flagrante. A namorada está cheia de hematomas e ele foi solto. E aí a gente vê duas coisas. O privilégio branco, como homens brancos quando cometem crimes são tratados e quase nunca punidos. Vale lembrar que Giovana está certíssima sobre o privilégio branco, porque se fosse um homem preto, ele estava na cadeia até agora, ele teria sido espancado pela polícia no momento do flagrante. Pra quem não lembra aqui, vou trazer um episódio ótimo pra vocês. Vocês lembram daquele médico que foi gravado pelas enfermeiras estuprando uma paciente durante um momento cirúrgico, e ele estuprava várias pacientes, e as enfermeiras desconfiadas começaram a gravar. Ele era um homem jovem, branco, e a polícia chegou lá: boa tarde, senhor, a gente tá lhe levando preso por denúncia, não sei o que. Praticamente imploraram pra que ele entrasse na viatura e fosse preso, porque ele é branco. Porque se fosse preto, eles chegavam na porrada, na bicuda. A polícia não ia ter dó, não ia ter pena. Só pra que vocês entendam aí a razão desse recorte. E a segunda coisa que é como o sistema é androcêntrico. Ele é pensado e dominado por homens e para favorecer homens. E o movimento Red Pill e a adesão dele não é difícil de justificar. Um sistema que nos convence que somos os únicos responsáveis pelo nosso próprio sucesso. Que sucesso é igual a dinheiro, onde somos cooptados pela rede social e perdemos as relações humanas reais e ao vivo. Vivemos uma sociedade em que as pessoas estão cada vez mais isoladas, sozinhas e frustradas. E dentro disso temos um perfil-alvo: o homem médio. O homem, inclusive, que mais votou no Bolsonaro e no Donald Trump nos Estados Unidos. Ele que sempre esteve no topo da pirâmide, agora percebe direitos, benefícios e privilégios sendo colocados em xeque. Porque dentro da família sempre existiu uma hierarquia. Quando a gente debate sobre tirar essa hierarquia da família, estamos tirando a hierarquia desse homem. Essas mulheres que nunca tiveram acesso à educação agora estão estudando mais. As mulheres com quem esse homem convive sabem mais do que ele. Se o valor do homem é determinado pela capacidade de prover, e essas mulheres passam a ser autônomas e independentes financeiramente, esse homem perde o seu valor. E esse homem que perdeu o poder e vem perdendo privilégios, e vê o único senso de pertencimento que ele tem, que é o da masculinidade, sendo dissolvida, e mulheres falando que preferem homens mais desconstruídos, homens mais sentimentais, homens que não são tão macho alfa. Esses homens se veem perdendo tudo. E é aí que surgem esses grupos de Red Pill e essa ideia de que o mundo e os benefícios orbitam em torno da mulher. E é aí onde adolescentes, que se sentem isolados, que sofrem bullying, que não têm uma rede de amigos e que não se sentem interessantes e atraentes para as meninas, procuram soluções na internet. Como conquistar mulheres, como ser um homem de valor, como performar masculinidade. E se tornam incels, né? O incel é um nível mais à frente do Red Pill, né? O incel, ele já tem uma característica patológica. Em algum outro momento a gente faz um vídeo sobre isso. Existem vários relatos de meninos falando que depois que assistiram um conteúdo, passaram a receber somente isso. Porque o algoritmo também trabalha a favor desses grupos. Recentemente, Chavoso da USP, Jones Manuel, Thiago Santinelli, Bruna Santiago, uma série de perfis de esquerda tiveram suas contas suspensas sem nenhuma explicação. Eu já tive na outra plataforma a minha conta suspensa na mesma época em que eu fazia vídeos fazendo chacota com Red Pill. A página desses Red Pills nunca caiu. Muito pelo contrário, o conteúdo é mais e mais e mais entregue. A misoginia e o discurso de ódio contra as mulheres é extremamente lucrativo. Só quero deixar claro que as interrupções aí nas palavras, que são palavras difíceis, já estão no vídeo da Giovana Fagundes. A gente tem censurado muito pouco aqui, tá? Muito pouco, quase nunca a gente tem feito censura aqui. A gente já consegue, dentro dessa plataforma aqui no YouTube, falar sobre assuntos com características muito difíceis de serem digeridas e assuntos delicados e sensíveis, já com um pouco mais de liberdade. Ao contrário de outras plataformas como Instagram e TikTok, sei lá, e Facebook, tá? E eu detesto a expressão rede vizinha. Não tem razão pra gente não falar o nome das plataformas. E tudo isso flerta com o símbolo da família tradicional, com o conservadorismo, com os movimentos de extrema-direita, com a monogamia, com o patriarcado, com o capitalismo. Tudo isso está conectado.
nada é solto. Então a gente está falando sobre lutar contra um sistema que opera de muitas maneiras. E o discurso misógino precisa urgentemente ser criminalizado. E a gente tem um trabalho bem árduo pela frente, de tentar dialogar e acolher esses meninos, esses adolescentes, para que eles não sejam cooptados pelo discurso Red Pill. Eu acho que a gente tem um trabalho árduo, mas é um trabalho que a gente precisa fazer. Todos nós, homens, mulheres, cisgêneros, transgêneros, homossexuais, heterossexuais, monogâmicos, não monogâmicos, a gente precisa lutar pela criminalização do discurso misógino. Porque a gente tem vários discursos que são criminalizados. O discurso racista, o discurso sorofóbico, qual eu fui atacado recentemente. Lá no meu Instagram tem um vídeo sobre isso. Vão lá seguir a minha rede. Me deem essa ajuda lá, porque lá tá pequeno, precisa crescer. O discurso LGBTfóbico, transfóbico, esse discurso é criminalizado. Se você fala ofensas transfóbicas, racistas, xenofóbicas, você está cometendo crime. Mas o discurso misógino, não. Então a gente precisa urgentemente criminalizar o discurso misógino. Eu acho que esse episódio, ele vai criar uma onda de matérias, de leis, de tentativas de diversos parlamentares aí, de pessoas que estão na luta pelos direitos das mulheres, para que o discurso misógino seja criminalizado. E a gente vai apoiar. Eu, você vai educar sua família, seus filhos, você vai educar seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua mãe, seus avós. Você vai mostrar esse vídeo para eles, você vai levar isso para os seus grupos, para o seu trabalho, você vai exibir isso numa reunião, você vai passar isso para as pessoas que precisam ser impactadas por esse discurso. E elas também vão se unir a todos nós numa rede. Isso se chama rede. E é o que a gente faz aqui nesse canal. A gente constrói constantemente uma rede de pessoas engajadas nas causas que são à frente da nossa luta pela sobrevivência de todas essas pessoas. Todos nós. Eu que sou bicha, você que é sapatão, aquela que é travesti, você que é uma mulher cisgênero que é cheia de filho, você que é um homem branco, preto, pessoas pretas, pessoas com deficiência, pessoas gordas, todo mundo é parte da nossa rede. Todo mundo precisa se unir nesse momento para que a gente eduque, letre as pessoas que estão ao nosso redor e a gente amplie o pensamento crítico. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Por favor, segue esse canal. É muito legal seguir aqui o Márcio Rolim, porque tem de tudo um pouco. E aí você fica sabendo de tudo um pouquinho e se torna uma pessoa ótima, uma pessoa muito melhor na sua roda de amigos. Não esquece que aqui debaixo tem um Apoia-se e também tem o nosso clube de membros para você se associar e assim a gente ganha um dinheirinho todos os meses para fazer vídeos legais todos os dias da semana de segunda a domingo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!